Hi guys! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre 7 erros de pronúncia que caracterizam os brasileiros ao falar inglês. Então, antes da gente partir para o vídeo de fato, eu queria deixar claro que erros de pronúncia, eles acontecem e tá tudo bem, né? Eles não são um crime, tá? Mas aqui eu vou citar alguns erros bem comuns e bem característicos dos brasileiros e que se tu já tiver num ponto do teu estudo de inglês que tu já quer ir melhorando esses pontos para soar um pouco mais natural, com a fala um pouco mais fluida, essas dicas vão ajudar muito você, tá bom? Primeiro erro é adicionar uma vogal a mais no final das palavras. Por exemplo, nas palavras like, walk, love, ok? É bem comum que os brasileiros acabem falando like, walk, love, ok? Conseguiu lembrar assim de alguma situação, uma dessas palavras que tu fala? Então cuidado. Sempre, normalmente, quando a palavra terminar em E, a gente não vai pronunciar esse E. Então vai ser like, love, tá? E aí outras palavras também, que a gente acaba terminando com som de consoante, como walk, watch, a gente não vai adicionar esse IO, essa continuação que normalmente a gente acaba falando no português, tá bom? Então reduza as palavras, pare elas no som de consoante e não no som de vogal, certo? Trocar o som do R pelo som do H no inglês, é bem comum, tá? Eu vejo muitos alunos errando isso e tem dois exemplos clássicos assim. Quando a gente fala hug, que é abraço, o som vem daqui, é um som de H. Quando a gente fala rug, é tapete e o som vem aqui da língua, tá? Então, hug, rug. A mesma coisa acontece com uma outra duplinha de palavras, que é habit, que é hábito, ok? Um costume, um hábito que você tem. E a outra palavrinha seria rabbit, que aí é o animal coelho, certo? Então, claro que às vezes o contexto vai ajudar a gente, não vai ter problema errar essa letra, né, inicial, mas tem casos que eu já vi, que eu já presenciei nas aulas, que o aluno falou a palavra errada e aí ficou confusa a comunicação, tá? Então, o som do H e do R é bem comum a gente acabar errando, mas tem como corrigir, e não é tão difícil assim, tá? Então, quando for som de H, ok? Hug, hotel, habit, helicopter, ok? Quando for som de é aquele som de porta, tá? Que às vezes, né, no interior de algumas cidades aí vai ser falado porta, tá? Então, esse é o mesmo R que a gente vai usar no inglês. Rabbit, rug, ruler, ok? O terceiro erro bem comum de pronúncia é acabar falando letras que são mudas no inglês. O inglês escrito, ele tem essa coisa assim de ser um pouco tricky, né? Um pouco difícil, assim, às vezes, da gente saber exatamente a pronúncia, né? Então, por isso que é importante a gente pesquisar no dicionário, pesquisar a transcrição fonética e ver como que se realmente fala a palavra, não apenas como se escreve, mas como se fala ela, tá? A prática de conversação, a prática de leitura em voz alta, a prática de gravar áudios, né? Se gravar falando e depois se escutar, ajuda bastante a melhorar nesse ponto, tá? Então, algumas palavras que têm algumas letras mudas e que eu vejo que muitos alunos acabam falando errado. Então, knowledge tem esse K na frente, que é mudo, tá? A gente não vai falar knowledge, a gente fala knowledge, tá? Outra bem comum que é psychology or psychologist, tá? Então, quando a gente fala esse Pzinho do início de psychology and psychologist, é mudo, tá? Aí agora, outros dois exemplos, que não é a primeira palavra que é muda, é uma letra no meio. Então, a primeira é doubt, que a gente tem esse B ali no meio que a gente não fala. Então, doubt, tá? Que é dúvida, né? Não é dúvida de fazer uma pergunta, é uma dúvida assim, estou com uma dúvida aqui na minha cabeça, tá? I have a doubt about this, I'm not sure what I should do, ok? Tô meio em dúvida, não sei o que fazer, tá? Sempre lembrar, quando for perguntar alguma coisa, vira question, tá? Oh, teacher, I have a question. A gente não fala I have a doubt, ok? Então, doubt tem esse B mudo.
E depois temos island, island. Então, esse S ali do início, a gente não vai falar Iceland, a gente fala island, ok? Então, a gente tem que meio que aceitar que o inglês tem dessas coisas pra não surtar demais e também ir aprendendo. Aos poucos a gente vai praticando e vai pegando essa pronúncia melhor, tá bom? Número 4. Pronunciar muito forte o ED do final dos verbos regulares no passado do inglês, tá? Deixa eu me explicar melhor. Então, alguns exemplos. Por exemplo, I walk every day in the morning. I walked yesterday in the morning, tá? Então, o verbo walk, ele vai ter esse som de K no final. E quando a gente tem esse som, é de walk, walk. Você vê que não vibra aqui a garganta. Walk, walk. Quando isso acontecer, o som do ED vai virar um som de T. Então, você não vai falar walked, walked, não. Walked, walked, ok? Um erro bem comum e que precisa de bastante prática também. Primeiro, lembrar de falar os verbos no passado, que também é um erro bem comum, mas aqui não é de pronúncia, né? Que a gente acaba não falando os verbos no passado, a gente acaba usando o verbo do presente para tudo. Então, tomar cuidado com isso. Que no passado a gente precisa conjugar esse verbo, tá? É uma das únicas conjugações realmente que a gente faz no inglês, né? De presente, passado e futuro. Então, no passado os verbos mudam, tá? Então, walk vira walked. Walk, walked. Ok? E outro exemplo seria clean, 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 clean. Esse no final tem vibração aqui na garganta. Então, a gente vai usar o ED, na verdade, vai virar um som de D. Cleaned, 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 ok? Então, esses são os dois sons. Depois, a gente ainda tem mais um exemplo, que é quando a palavra, o verbo, termina com som de T ou D, que são esses dois que eu falei, né? Walked e cleaned. Quando o verbo já terminar com T ou D, a gente vai ter uma pronúncia ainda diferente. Então, por exemplo, o verbo visit, visit. Quando a gente coloca no passado, a gente vai falar visited, visited. Então, não é visited, não é visited, é visited, visited. Ok? Então, esse é um erro de pronúncia bem comum, tá? E que pode ser corrigido. É só a gente, né, prestar atenção e aprender de fato esses sons do ED. Ok? Number 5. Pronunciar o TH do inglês como F ou S. Ok? Esse ponto é um pouco polêmico, tá? Porque assim, a gente não tem esse som no português, tá? E se tu tem alguma dificuldade de fala, a tua língua é mais presa, alguma coisa assim que impede que tu produza esse som, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não tem problema. Mas é um erro, né? Porque a pronúncia do TH é f, tá? Não é f e não é s, ok? Então é uma pronúncia diferente, a gente não tem no português, a gente precisa praticar bastante, tá? Então é a língua no meio dos dentes, tá? Então, se não conseguir, tá tudo certo, não precisa se martirizar e ficar com vergonha e não falar por causa disso, tá? Mas, se puder começar a praticar um pouquinho mais, todo dia sem pegar algumas palavras, ou sempre que ler alguma coisa com TH, lê em voz alta, tenta se corrigir, que aí aos poucos a gente vai pegando essa pronúncia, tá? Então, por exemplo, palavras como think, thought, through, ok? Essas palavras, elas têm o TH ali, e esse TH não é think, thought, through, tá? Não é think, thought, through, tá? Eu nem consigo às vezes falar, mas não é com F e com S, é o F, ok? Que é o nosso TH. Então é bastante prática, tá? Bastante prática, não ter vergonha da questão da língua ali, que vai ter que ir pra fora mesmo. Observa, quando tu vê um vídeo, uma série, um filme, como é comum, né? As pessoas colocarem a língua pra fora mesmo, rapidinho, né? Óbvio, mas se tu prestar atenção, tu vai ver que esse movimento é assim e é natural e a gente precisa praticar bastante. Number 6, pronunciar o OUS no final de palavras, tá? Por exemplo, a palavra curious. A gente não vai falar curious. A gente fala curious. Curious. Ok? Delicious. Então, a gente não vai falar delicious. Delicious. Ok? Então, sempre que a gente tiver esse OUS no final das palavras, a gente tem que falar esse us. Us.
ok? Curious, delicious, anxious, ok? Tem várias palavras que são assim, então é bom a gente pegar já pra, em todas elas, a gente aplica essa regrinha do us, ok? Ao invés do os, right? E por fim, number 7 é o som do RL juntos em palavras como girl e world, tá? Eu sei que elas são difíceis, ela também requer uma dobrinha na língua ali que não é natural para nós do português e também é uma questão de prática, tá? Quando vocês começarem a pensar em pronúncia e se preocupar um pouquinho mais com isso, vocês vão perceber que é tudo muito físico. Não tem coisas da mente, vamos dizer assim, tá? É físico, é a boca, é a língua, são os dentes. Então a gente tem que reorganizar os músculos do rosto para que eles produzam esses sons, tá? E é por isso que é muita prática. Então se o teu objetivo é reduzir um pouco esses erros, essas características que mostram para uma outra pessoa que tu é brasileiro, ou não quero dizer que tu é brasileiro, a gente não precisa ter vergonha de ser brasileiro, entende? Mas a gente pode reduzir um pouco esses errinhos para deixar a nossa fala um pouco mais fluida, um pouco mais fácil, até pra gente falar, tá? Porque quando as palavras são pronunciadas de um jeito, porque esse é o jeito mais fácil delas saírem da nossa boca, tá? Não é porque é pra ser difícil ou porque é pra ser complicado. Não, é porque é dessa forma que soa mais fácil. Quando a gente conecta com outras palavras, a gente consegue fazer os connected speeches, né? A gente consegue conectar as palavras e soar um pouco mais claro, falar um pouco melhor, assim, de forma mais fluida, tá? Então, trabalhar a pronúncia é uma questão física, de reorganizar os músculos mesmo, em bastante prática, repetição e prática, e tá sempre prestando atenção e tentar ir melhorando cada vez mais, tá bom? Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a pronúncia, né? 7 erros que a gente comete como brasileiros e que a gente pode ir melhorando cada vez mais. Então se inscreve aqui no canal, deixa teu like, né? Deixa teu comentário, me conta o que tu achou desse vídeo, me conta se tu lembra de algum outro ponto de pronúncia que seja difícil para ti, para que eu possa também abordar esse conteúdo em outro momento. E até a próxima. Bye!